Eu tô torta. Pronto. Pronto, gravando agora. Até agora eu não estava gravando, tinha esquecido. Então tá. Então, como foi falado, esse aqui, esse presente que nós vamos trilhar juntas, esse mergulho profundo na memória horizontal. Os medos são memórias horizontais. Na vertical não há medo, tá? Na vertical há a imagem verdadeira, há um mundo perfeito, né? Mas a queda nossa foi na horizontalidade. Então, a nossa queda de consciência foi na horizontalidade. Por isso que nós temos tantas circunstâncias fenomênicas, como a doença, por exemplo. A doença surgiu pelos medos do eu, tá? Então, os medos do eu sempre vão estar nas memórias horizontais. Por isso que elas são biológicas. Por isso que a gente trabalha aqui no inconsciente biológico. E, e quando nós trabalhamos e reconhecemos os medos do eu, aí ocorre o retorno à casa do pai. Isso é verticalização da memória, né? Isso é uma oitava acima, né? E ver desse lugar acima faz toda a diferença na vida, tá? Faz toda a diferença. Para a tua saúde, para o teu convívio, você vai se flagrar e vai se observar no medo. E, gente, a gente tem muito mais medo do que a gente imagina. Ele acabou sendo tão presente, tão que é a normose, né, a patologia do normal, ele acabou se tornando algo do nosso cotidiano. Então, tem coisas que a gente sente e nem sabe que é medo. Mas é medo. Tudo que te trava, tudo que te entristece, tudo que apaga o brilho dos teus olhos, tudo que fica fazendo você se projetar, conjecturar, colocar o si, tudo que faz você justificar, tudo isso tem como fundamento o medo, tá? Ai, que número bonito aqui, ó. 33. Vou tirar uma foto aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui, que tá tão bonito. Vocês estão com essa janelinha aberta para tirar uma foto de vocês? Abre as janelinhas. Abre as janelinhas. Deixa a luz do sol entrar. Cadê? Quem puder abrir, vai ficar. Quem que tá com a janelinha fechada? Ah lá, a Vanessa tá dando de mamar, coisa mais linda. Vanessa, a sua tutoria com o Ravi arrasou, tá, querida? Ele tá mamando que nem um bezerro. Vanessa é um ser incrível. Ah lá, a Helga tá. Pelo amor, pelo amor de Deus, olha pra frente. Tira logo! Vou tirar. Peraí, peraí. Não sei se tá indo. Peraí, querida, aguenta aí. Com câmera, abre a cama, Samira. Nome lindo. Aí, agora saiu. Se alguém mais puder tirar, porque às vezes as minhas, eu, né, queridas, eu. Pronto. Maravilhosas, perfeitas, filhas de Deus perfeitas, maravilhosas. Oi, Leila, saudade de você. Que bom, que bom, querida. Uma honra tê-la aqui, viu? Que delícia. Então, pronto, vamos fazer uma introvisão e ver o que que vem nesse início. Daí a gente fala um pouquinho mais e já inicia, tá? Os caminhos da realização. Para quem tiver com livro, já acompanha com livro. Para quem ainda não tiver com livro, a gente vai lendo e falando juntos aqui até o livro de vocês chegar.
Então, nesse aquietar e ir para dentro, fechando os olhos que acreditam que a realidade é exterior, agora se fecha. E se abre uma imensidão de beleza, de amor, uma imensidão de potencialidades e possibilidades. Possamos nessa manhã render graças, graças por estarmos aqui tão comungadas, por termos escolhido esse mergulho profundo, iniciático, por termos tido a coragem de nos priorizar, porque isso muitas vezes exige de nós desprendimento e coragem. Parabéns a cada uma de nós por estarmos aqui. A cada um que se colocou disponível para se reconhecer. Então, nesse instante de olhinhos fechados da fisicalidade, nós vamos passear nos medos do eu, sem nos impressionar, sem ficar, paralisar, só perpassar com a lamparina dos olhos acesa. Sinta que você passa por teu corpo e o teu corpo te agradece, porque graças, você se faz presença agora no lugar que vibra, que te conduz e te guia, que é teu corpo. Agora você se dedica a isso. Isso é muito importante. Então, sinta que você vai entrando pelo topo da tua cabeça como se você fosse uma miniatura. Um pequenino eu. E você vai, curiosamente, olhando para a tua fisiologia, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sem querer nada, só contemplando. Você perpassa por teu cérebro, você enxerga tuas sinapses, que são interessantíssimas. Você passa, escorrega por tuas lateralidades, o lado direito e esquerdo do teu cérebro. Você se encontra no centro do teu cérebro, você encontra a tua pineal e você ali a reconhece em luz como o espírito originário e você a reverencia como um mestre que habita o teu corpo e que tem tudo o que você precisa. A atemporalidade, tudo que foi, que é, todas as aberturas temporais estão aí, nesse grãozinho de mostarda. E assim você continua escorregando, você passa por teu rosto, você percebe dentro do teu rosto como está. Com a luzinha acesa, você vai gerando um caminho de contemplação, um caminho de reconhecimento. Você não quer nada aqui, você só quer reconhecer-se por dentro. E a cada passo que você dá, você se vê em algum lugar. Por incrível que pareça, o que você enxerga dentro vai muito além do que disseram para nós que somos, biologicamente. Você consegue tocar o corpo e a alma com um único toque. E assim você perpassa por ti, pelo teu rosto, pelo teu nariz, por tua mandíbula, e você escorrega pelo teu pescoço, você vai gerando um caminho de luz
que talvez represente aí os lugares que o medo se instalou, mas que agora é possível revisitar com amor. Continue vibrante, aceso, escorregando. Você encontra o teu sistema nervoso central, periférico, você encontra teu coração, teus pulmões, tuas costelas. Você encontra teu sistema digestivo. Você brinca aí. Tua coluna, que é a tua escada de ascese, onde você sobe e desce neste ser em que reconhece os medos e ascende aos céus, uma oitava abaixo, uma oitava acima, sem temer, sem se impressionar, mas reconhecendo e contemplando. Cada vértebra conta uma história, cada vértebra expressa uma consciência multidimensional. Agora você contempla teu corpo e traz a intenção de aconchegá-lo, para que ele possa se sentir seguro em revisar os medos e o ser. Você vai até teu ventre, você vai até o sistema urogenital, você revisita memórias sem se impressionar, como se você estivesse assistindo algo dentro de você, em cada célula. Você reconhece alguns deuses atômicos que já estão despertos, pois você já os vê. Você desce por tuas pernas, por tuas veias, por teu sistema circulatório. E você sobe novamente aos teus rins, às tuas glândulas. Você reconhece o sistema glandular como consciências avançadíssimas que produzem uma magia que só elas sabem produzir. Você pode ir à tua tireoide, se assentar aí um pouquinho e só contemplá-la em luz. E assim, aí desse lugar, pode ficar aí no teu pescoço, aí é um bom lugar, aí tem um bom ponto de vista. Você pode olhar para cima, você pode olhar para baixo, você pode circular nesta ponte entre céus e terra. E sentadinho aí no seu pescoço ou na sua tireoide, ou escorregando um pouquinho no seu timo, daí você reconhece o templo do qual você sempre habitou, mas que seus olhos talvez pararam de ver beleza. E agora é possível ver. Aí você sobe um pouquinho mais, dá alguns saltos e vai até a sua pineal, ao teu coração celestial. Ao chegar à tua pineal, você se ajoelha como um ato de reverência. E você ora aí, junto ao espírito originário que habita a glândula pineal. Você ora com devoção. Eis-me aqui, Senhor. Eu cheguei, eu consegui reconhecer a sua beleza, a sua imensidão, a sua infinitude em minha finitude. Agora eu consigo te contemplar, agora eu consigo te sentir, eu consigo perceber o teu pulso, a tua vibração, aqui, Senhor, aqui, neste santo lugar. Eu abençoo cada átomo que vibra em meu cosmos e no vasto cosmos. Eu abençoo toda a humanidade
Eu abençoo todos os abismos, infernos, maldades. Eu abençoo tudo que foi, porque nesse lugar, Senhor, eu sou um contigo. E através de ti, dos teus bons olhos, eu posso percorrer qualquer espaço e tempo, pois estou amparada, fortificada com a tua luz. E agora, Senhor, lhe convidamos a este caminho iniciático, caminhos da realização, dos medos do eu, ao mergulho no ser, e que cada percepção se faça amor em meu corpo, no corpo da terra, no corpo da humanidade e em tudo o que é a partir deste agora. Que a nova terra se faça corpo agora, em meu corpo, em meu terreno, e que eu possa reconhecer que a nova terra já é. Nós somos a nova biologia, a nova terra, e o que reconhece a realidade dentro. E em nome do amor, nos entregamos aos caminhos da realização, com fé, devoção, comprometimento e responsabilidade. E assim é. Graças, graças, graças a Deus. E assim é. Graças a Deus. Tudo bem por aí? Então, bora? É lindo. É lindo nos contemplar de um bom lugar, né? Olhem, aqui no início dessa literatura magnífica tem um conteúdo, né? E o conteúdo eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem, né? Para quem não está com a literatura ainda, a imensidão disso aqui, tá? Então, aqui ele traz o prefácio, a introdução que nós vamos estudar já hoje. E aí o início da literatura é o Complexo de Jonas, ou Os Medos do Eu, a introdução, o livro de Jonas, o primeiro capítulo, Quem é Jonas, alguns arquétipos, a escada do desejo e do medo, morte e ressurreição, os medos de Jonas e os nossos medos, o medo do sucesso, o medo da diferença, o medo de mudanças, o medo de se conhecer. E o segundo capítulo, o mergulho no inconsciente, o tornar-se autêntico, cuidar do outro, a felicidade de ver os maus castigados, a missão, lembrando que tudo aqui é arquetípico, tá? Isso aqui é um caminho iniciático. Terceiro capítulo, o medo de amar. Aí vem o epílogo e vem o apêndice. Aí depois vem masculino, feminino e síntese, introdução, arquétipos femininos, a samaritana, o texto evangélico, as etapas do caminho, resumo das etapas, Maria Madalena, introdução, a mulher de desejos desorientados, a contemplativa, a intercessora, a intuição que profetiza, a acompanhante dos moribundos, a testemunha da ressurreição, a iniciadora. Resumo dos arquétipos. Maria, a Virgem Maria, a Anunciação, as bodas de Caná, Maria aos pés da cruz, Pentecostes, as aparições da Virgem. Depois, arquétipos masculinos. Introdução, Judas, da expectativa ao desespero, o ter e o ser, a sombra, Pedro, a pedra, a negação, as formas de amor, o arquétipo da síntese, Jesus. O teântropos, a aliança, a sinergia, o respeito, o caminho do meio em psicologia, o filho, a comunhão. Incrível, né?
Olha só, olha onde vocês estão pisando. Olha o que vocês decidiram pisar. É, desbravadoras mesmo. Que bênção. Tá, vamos lá. Eu vou ler o prefácio, porque o prefácio é de Pierre Weil, que é o reitor da Unipaz. Então merece sim a nossa contemplação aqui, tá? Prefácio. Jean-Yves Leloup, mestre do transpessoal. Depois de ter apresentado para o público brasileiro a tradução do seu livro Cuidar do Ser, que nos brinda com uma primorosa exposição sobre os terapeutas, do texto de Philon de Alexandria, enriquecida dos seus próprios comentários, Jean-Yves Leloup nos oferece agora uma coletânea de suas palestras realizadas em 2 seminários, na Unipaz de Brasília, onde vem regularmente ensinar na formação holística de base e em psicologia transpessoal. Sem dúvida, Jean-Yves Leloup pode ser considerado um dos maiores expoentes da psicologia transpessoal, doutor em filosofia, teologia e psicologia transpessoal, com formação realizada na França e nos Estados Unidos. Leloup despertou para o cristianismo depois da adolescência, tendo recebido seu batizado no Monte Athos, Grécia, evento que foi objeto de seu primeiro livro. Sacerdote, no fundo do seu coração e da sua alma, o padre Jean-Yves Leloup foi ordenado na Igreja Ortodoxa após uma odisseia espiritual relatada em sua autobiografia. E aqui, em francês, eu deixo para a Rada ler para a gente, tá, queridos? Discípulo do grande terapeuta e místico Durkheim, Leloup é muito solicitado para dar conferências e cursos no mundo inteiro, notável pelo seu caráter lúcido, inspirado e pelo toque transpessoal que comunica nas suas interpretações e exegeses. Há 4 anos, 92, Jean-Yves Leloup fundou o Colégio Internacional dos Terapeutas, com sede na Unipaz, cuja direção brasileira confiou a Roberto Crema. É uma ideia bastante fértil, já que resgata e faz reviver no século XXI o espírito original dos terapeutas de Alexandria, com as aquisições da terapia atual. Este livro pode ser considerado um excelente vade-mecum para quem quer se inspirar nesse espírito. Pierre Weil, reitor da Unipaz. Aí a introdução por Roberto Crema. Eu já fiz alguns cursos com o Roberto Crema. E alguns com Leloup também. E são incríveis, de uma profundidade magnífica. Este livro é um poema de sabedoria, extraído de 2 seminários orientados por Jean-Yves Leloup em 95 para a formação holística de base e a formação em psicologia transpessoal da Unipaz. Tem o encantamento e a fluidez emanadas de uma fonte rara de inteligência hermenêutica. São palavras lúcidas, geradas no ventre de um profundo silêncio contemplativo, dirigidas do templo do coração ao coração, do relicário do ser ao ser. A primeira parte dessa obra é centrada no tema do complexo de Jonas, desvelando um caminho em direção ao despertar transpessoal, a partir de um amplo mapa dos medos do eu, de nosso psiquismo pessoal. A leitura simbólica da trajetória de Jonas é uma indicação e inspiração para a aventura heróica da realização vocacional, longo processo de planificação da semente singular e da promessa encarnada na essência de cada ser humano. A segunda parte focaliza o amplo horizonte do masculino, feminino e síntese, onde, como postulavam os antigos terapeutas, os personagens das escrituras sagradas, além da sua dimensão histórica, são considerados arquétipos de estados de consciência e de estágios evolutivos da existência. Percorreremos itinerários de metamorfoses de grandes imagens estruturantes da condição humana. Sentaremos com a samaritana no poço de Jacó, ascenderemos os degraus iniciáticos da via apaixonada de Maria Madalena, contemplaremos o manto de silêncio inocente e imaculado de Maria e caminharemos com as sandálias de Pedro, Judas e João Batista, sempre à luz de uma sabedoria crística apontando para o resgate do espírito. Para Jean-Yves Leloup, o terapeuta é um suposto escutar.
Trata-se aqui de uma escuta inclusiva, que não divide o que a própria vida uniu, o corpo, a psique e o espírito. Uma grande tragédia contemporânea, fruto do reducionismo cientificista, que, a moda clássica do diabolos, aquele que semeia desunião, tudo divide e separa, é a modelagem alienada da especialização determinante de uma visão e escuta dissociadas e minimizadas. Uma pessoa com o corpo ferido procura um psicólogo que só escuta a psique, não do ser em comum, né? O psicólogo do ser em comum, né? Psicólogas de plantão. Tá. Uma pessoa com o corpo ferido procura um psicólogo que só escuta a psique. Outra com a psique sangrando procura um sacerdote que só escuta o espírito. Ainda outra, sofrendo com a desvinculação da essência espiritual, procura um médico que só escuta o corpo. Onde seremos escutados como o todo indissociável que somos? Olha que... Para quem ainda não viu Além do Cartesiano, que é a nossa síntese de doutorado, é sobre isso, tá? Que é a União das Medicinas. Então tem o e-book gratuito, tá lá no nosso grupo da escola, tá? O e-book. E tá também no Instagram, no perfil do Instagram, para quem quiser ler. Gosto de confiar que num futuro breve e mais saudável, sem regredir ao ideal ingênuo do generalista, evoluiremos do enfoque fragmentado da especialização para o enfoque da vocação. Na abordagem vocacional, a pessoa, como uma planta, é convidada a fincar as suas raízes no solo fecundo de seus talentos particulares e a remeter o seu caule e copa em direção ao firmamento. Assim, o desenvolvimento de uma habilidade singular não nos cegará a visão do todo, seguindo o sábio preceito taoísta: o alto descansa no profundo. Para que haja um espaço de escuta da inteireza humana, é que foi criado, em 92, o Colégio Internacional dos Terapeutas, sob a orientação de Lelou e com sede na Unipaz, inspirado na tradição dos terapeutas de Alexandria, que no início da era cristã deixou-nos o surpreendente e precioso legado de uma abordagem holística aplicada à saúde integral. O Colégio Internacional dos Terapeutas realiza as dimensões interconectadas de uma clínica, de uma escola e de um templo, destinada a congregar terapeutas de diversas formações e competências que comungam uma antropologia, ética e prática holísticas, tendo como centro a inteireza do ser. A tarefa comum postulada pelo Colégio Internacional dos Terapeutas resume-se em 10 orientações maiores centradas em plenitude, ética, silêncio, estudo, generosidade, reciclagem, reconhecimento, anamnese essencial, despertar da presença e fraternidade. Este é o grande resgate para o qual nos convoca Jean-Yves Lelou, sacerdote, filósofo, psicólogo e, sobretudo, poeta da sabedoria de Cristo, o Cristo que é o arquétipo soberano do terapeuta em sua plenitude. Uma floresta cresce silenciosamente, afirma Lelou. Que floresçam em abundância e virtude estes novos e antigos terapeutas, aliados na conspiração premente pelo reino do ser, para que o leitor pudesse saborear esta canção de amor que tem nas mãos. Muito temos a agradecer às tradutoras e colaboradoras da Unipaz, Regina Fittipaldi, Sarah Stuart Quintas e Lise Marie Alves de Lima. Alguns dos presentes gravaram os 2 seminários e gentilmente apressaram-se em nos ceder as fitas cassetes. Fitas cassetes, que era em 92. Estas foram decodificadas para a escrita em uma dedicada obra artesanal por Lise Marie. A Rede Olus agradece. Na verdade, 2013, né? Pelo que está aqui pela primeira impressão, foi feita em 2013. A minha é a 9ª reimpressão de 2022, tá? Pode ser que de uma edição para outra tenha algumas diferenças, né? Mas a gente vai pontuando isso se aparecer, tá? Vocês com a literatura de vocês aí, a edição de vocês. A minha, na verdade, é a 20ª edição.
tá? O meu é a 20ª edição, ok? Uma nota sobre a tradução. É com muito carinho que passamos às mãos de vocês este texto. Ele nasceu do nosso desejo em compartilhar a graça e a alegria de escutar Jean-Yves Leloup. Uma escuta que passou por muitas fases. De nós três, apenas Regina tem experiência em tradução. Uma tradução sucessiva, não simultânea, para um auditório pequeno e cheio de gente. Pessoas em pé, sentadas em cadeiras e no chão, e muito calor dentro e fora da gente. Regina traduziu todo o seminário sobre Jonas. Célia e Lise se revezaram no segundo texto. Como Lise não lembrava uma palavra do que tinha traduzido, procurou pessoas que tinham gravado. Conseguiu 2 lotes de fitas e começou a decodificá-las. Cada vez que terminava uma fita, um grande buraco negro aparecia no texto. Era preciso procurar no outro lote as frases que faltavam. Além disso, as pessoas no auditório faziam as perguntas sem microfone e muitas delas, como vocês podem notar, se perderam. Aos poucos, os textos tomaram forma e foram ficando com um aspecto de boa nova, de evangelho. Por isso, num primeiro momento, demos a ele o nome de Evangelho segundo Jean-Yves. E ele foi o nosso presente de Natal. Algumas vezes foi preciso colocar uma observação nossa, para que as pessoas que não assistiram aos seminários pudessem entender. Vocês vão encontrar essas observações entre parênteses, precedidos de nota de tradução. Algumas perguntas também geraram respostas semelhantes em ambos os seminários. Como elas se complementavam, nós as conservamos. Esperamos que vocês aproveitem, como nós, estas palavras de sabedoria e, fazendo nossas as palavras de Jean-Yves, desejamo-lhes boa viagem. Que lindo! E aí, prontas para começar? O complexo de Jonas ou os medos do eu. Queridas, se tiverem alguma pergunta, podem anotar no próprio texto ou aqui no chat que a gente vai depois trocar ideias, tá? Como a gente está gravando, eu vou fazendo essa leitura mais dinâmica e conversando e falando e fazendo interrupções, mas eu quero muito que vocês participem, tá? Então, alguma frase, alguma palavra, né, que passou e que vocês querem maiores detalhes, e eu puder, claro, clarificar isso, farei com muita alegria, tá? Então, anotem, escrevam. Meus livros são assim. Por isso que eu gosto de livro físico, tá? E aí a gente vai falando e trocando e aprofundando naquilo que surgir daí, tá? Neste seminário, estudaremos o livro de Jonas, que é uma passagem do Antigo Testamento. Jonas é aquele que prefere ficar deitado e, quando a voz viva vem visitá-lo em seu íntimo, ele resiste. Deste modo, Jonas tem muito a nos ensinar sobre os nossos medos, as nossas resistências, sobretudo sobre o que pode ser, para nós, um obstáculo à descoberta do nosso ser essencial verdadeiro e da missão que dela decorre. Nós entramos no espírito dos terapeutas de Alexandria, para os quais cada personagem bíblico é um arquétipo, isto é, uma imagem estruturante, uma imagem interior, a encarnação de um estado de consciência no espaço e no tempo. E o verbo se faz carne, tá? O arquétipo tem essa correlação. O verbo se faz carne. Então, nós encarnamos estes arquétipos. Essa é a estrutura biológica que possuímos. Todos nós, indistintamente, possuímos essa estruturante arquetípica em nossos átomos, em nossas células, em nosso terreno, em nossa terra. Por isso nós estamos encarnados nessa tridimensão, mas ao mesmo tempo nós estamos vibrantes em interdimensões. Nós estamos encarnados, é importante entender isso, tá? Isso é bem profundo na metafísica, tá? Nós estamos encarnados
Ou seja, nos tornamos carne na tridimensão, que chamamos de planeta Terra. Ok. Mas nós coexistimos nos multiversos, em outros corpos, formas e apresentações. Então, estou Catiúcia corporificada na tridimensão, mas eu coexisto em múltiplas dimensões. E o que é o que é o ser íntegro, né? Quando a gente fala assim, integrar, né? O que é o ser íntegro? É comungar das dimensões mesmo estando corporificada, encarnada. Então, o que é um processo de autoconhecimento ou autorreconhecimento sobre o olhar da escola Ser em Comum? É comungar das múltiplas dimensões, é conciliar essas coexistências a partir de um estado de ser. Não necessariamente é a Catiúcia, mas alguém através dela consegue pegar o bastão e falar: venham comigo, eu já consigo ver um pouquinho mais além, né? Então, um eu que já contempla essas interdimensões consegue comungar. Isso é conciliar, isso é perdão, isso é comungar, tá? Isso é o ser íntegro, porque todos os nossos medos, conflitos, dores, todos dizem respeito a essas coexistências. Não existe vida passada. Concordam? Catiúcia, você aparece na casa espírita e você está falando isso para nós. Eu falo na casa espírita, vim aqui para dizer para vocês que não tem vida passada. Por que não tem vida passada? Porque somos coexistências. Socorro. Olha lá, Dani. Dani, se fica firme. Quero você aqui. Com esse seu ser perceptivo, magístico. A Dani, se fechar o olho, é um perigo, ela já vai. Olhem só, nós coexistimos. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples que todo mundo vive, mas às vezes não percebe. Ó, o que é uma introvisão? Eu poderia chamar a introvisão de uma regressão? Poderia. Eu poderia chamar a introvisão de uma projeção espaço-temporal? Poderia. Assim, como me faltam rótulos, eu chamo a introvisão de consciência do inconsciente. Biológico. Por quê? Porque eu foco no corpo. Então, a gente sempre vai mergulhar e vai, a partir do corpo, abrir as dimensões. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu fecho os meus olhos agora e eu vou lá para o fígado, eu vou ter várias coexistências do fígado. Tem consciências que habitam o fígado. Isso é fisiologia oculta que é da ciência oculta, né? Que é do yoga transcendental, que é do caminho ocultista, da ciência ocultista, tá? Então, nós não somos um pedaço de carne, não somos um pedaço de carne. Nós somos a comunhão de todo o existir e do ser. Então, o que é que quando a gente fala assim, ó, ascese mística, por que dos medos do eu ao mergulho no ser, por exemplo, né? Que é bem o que a gente está vendo aqui, que é uma ascese mística. Eu paro de vibrar ou me perceber do ponto de vista dos medos do eu para me reconhecer no ser. Isso é integridade. Quanto mais bons olhos eu tiver, mais íntegro eu sou. E a gente pode ir nesse autoconhecer-se, nesse autoflagrar-se, percebam. Coisas simples do cotidiano. Te ligaram da escola do seu filho. O que você pensa? Né? Porque assim, a gente tem tantos medos que já estão tão normalizados que a gente já pensa em desgraça. Então, é esses flagrantes que são simples do cotidiano que é legal a gente ter.
Tá, ligaram da escola do meu filho. Tá, ligaram da escola do meu filho. Ah, ligaram da escola do meu filho pra quê? Pra falar que tem um caderno novo lá pra ir buscar, um giz, né? O deles é Waldorf, então tem muito giz, tijolinho que tem que comprar. Para me dar um recado, para me dar um aviso, para. Ok, mas eu preciso já pensar que uma criança machucou, que uma criança caiu. Não, não é isso. E mãe, então, pelo amor de Deus, né? Sabe aquela história assim, menino, para de correr que tu vai cair. Eu falo muito para as mães quando eu tô. Eu falo assim, cancela, querido. Pode correr com atenção. Tu tá seguro. Então a gente vai gerando um estado de transmutação, de alquimia pelo verbo. O verbo se faz carne. E a carne se faz verbo. Então, o que é a sese mística? A carne se fazendo verbo. Né? Então, colapsou a função de onda, falando de física quântica. Se tornou partícula. A onda se fez partícula. Agora, a partícula se faz onda. O corpo fica mais fluido, mais leve, mais gostoso de habitar, tá? E assim, ó, independentemente do que você esteja vivendo em teu corpo, independentemente do que você esteja vivendo no teu corpo, converse com ele o tempo todo. Abençoe-se o tempo todo. A partir desse momento, você vai ter muito mais percepção dos medos. Porque você está mergulhando aqui, não tem como. Você já está na atmosfera, você já está na egrégora, tá? Então, a partir de hoje, você vai ter muito mais percepção e autoflagrante dos teus medos que eram normais do teu cotidiano, da tua rotina, que guiavam as tuas decisões, as tuas escolhas. Aí, quando você perceber isso no medo, você fala assim, não, pera lá, mas como que eu posso seguir sentindo de outra maneira? Qual seria a minha escolha se eu estivesse livre para escolher? O que é que eu escolheria se não houvesse aqui qualquer medo? A gente vai descobrir isso, tá? Porque a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. A gente acha que a gente não tem medo, mas a gente tem muitos medos guardadinhos, que deram outros nomes para ele, mas é medo. A gente só mudou o nome, né? A etiqueta, mas lá atrás está o medo, tá? Linda a encarnação de um estado de consciência no espaço e no tempo. No espaço e no tempo. Estudar estes personagens e estes estados de consciência é um modo de iluminar o nosso próprio caminho e nosso vir a ser, o nosso tornar-se. O vir a ser para nós, dentro da escola, tem uma perspectiva um pouquinho diferente, tá, do que talvez o transpessoal tenha, né? Que aqui é uma psicologia transpessoal. Sob o olhar, e aí a gente tem o Krishnamurti. Quem não conhece Krishnamurti e quiser pesquisar sobre ele, pesquise. Tem muitos livros dele, esse é um dos que está aqui pertinho. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, A Única Revolução. Eu uso muito o Krishnamurti como fundamento da Escola Ser em Comum, tá? E o Krishnamurti, ele tem uma filosofia muito louca, assim, uma revolução mesmo. Ele fala assim, a nossa maior, primeiro ele fala que a nossa maior prisão é o passado, porque o medo é passado, né? Tudo que vier o medo é passado, tá? E ele fala que não existe vir a ser, nós já somos. Só estamos lembrando, né? Então, esse vir a ser aqui, a gente pode, quando ele for aparecer para nós, a gente pode ler ele no sentido de lembrar quem eu sou, né? O vir a ser pode ser neste sentido. Aqui, nesse instante, acordando, vibrando e lembrando quem eu sou. Porque nós já somos tudo. Só que nos encobrimos por muitas camadas e capas, que são as memórias horizontais, que são os medos do eu, que é a autoimagem falsa, o autoconceito, que é isso que a gente vai mergulhar profundamente neste estudo, tá? Nós vamos mergulhar profundamente na desimaginação e na desinformação, ou seja, informamos aquilo que não somos,
E como somos responsáveis por nossas obras, agora vamos desinformar, tá? E juntos aqui, com Jonas e os arquétipos todos, vamos fazer isso, tá? Só para vocês saberem como é o nosso olhar do vir a ser, tá? Depois, se quiserem falar mais sobre isso também, a gente pode conversar. Jonas, neste espírito, é cada um de nós. É cada um de nós em seu contato com o transpessoal, com as dificuldades que este contato pode trazer, com as esperanças que ele pode despertar e também com o medo que ele pode nos trazer. Estudaremos, portanto, os diferentes medos que nos habitam. Os medos que se situam no nível pessoal, ligados à nossa história de infância e à nossa história de jovens adultos, assim como o medo que se situa no nível do transpessoal. Então, é neste espaço, é neste tempo e é além deste espaço e além deste tempo. Estas formas de medo foram bem estudadas por Abraham Maslow e por outros psicólogos humanistas quando fazem referência ao complexo de Jonas, que é o medo da nossa própria grandeza e das exigências que dela decorrem. Exigências que dela decorrem significa responsabilidade. Quando nós mergulhamos nestes lugares do nosso corpo, gerando um estado alquímico de ascese, né? Saindo dos medos do eu, mergulho no ser, nós nos tornamos mais responsáveis, né? Quem mais tem, mais dá, não é? Mas é dando que se recebe. Porque não é suficiente reconhecer o que há de grande em nós, o que temos de bom e de divino em nós mesmos. Trata-se de questionar o que esta divindade quer manifestar através de nós. Quando a pressentimos, às vezes preferiríamos não saber, recusando, neste caso, o nosso ser essencial. Concordam? Faz sentido? Suportar Deus. Já ouviram isso? A gente já falou aqui uma vez e isso soa muito forte dentro de mim. Isso veio por intuição num estudo. Suporte Deus. Sustente tua luz. Suporte brilhar tua luz. E Chico, eu falei isso ontem no estudo, eu sempre lembro dele nesse aspecto. Ele falava assim: tem coisas que eu já não me permito mais fazer. Por quê? Porque não há sustentabilidade num feito aquém daquilo que já se reconhece ser. E isso não é ego, isso é consciência de ser. Rapidamente aqui, eu lembrei agora, eu estou lendo um livro chamado O Significado Oculto do Perdão, porque eu estou preparando, né, o perdão, nós estaremos juntos, né, no Perdão no Corpo, dia 22. Esse livro é um livro antroposófico muito profundo. E ali ele me conta, ele traz histórias de perdão, né? E aí ele traz da era nazista uma pessoa que durante toda a era nazista, durante todo o tempo do nazismo, ele presenciou a morte da esposa e dos 6 filhos. Mas como ele era poliglota, eles precisavam dele, então não mataram ele, então trouxeram ele. Ele falava diversos idiomas e aí ele ficou a serviço do exército, né, nazista. E ele conservou uma alegria e uma devoção naquilo que ele fazia, que quando terminou a guerra, ele se destacava pelo brilho nos olhos. E aí foram buscar saber o que tinha acontecido com ele. E ele contou que tinham matado a esposa e os 6 filhos na frente dele. E as pessoas não entendiam como que ele podia estar tão vigoroso, tão vitalizado, com tanta penúria. E aí ele falou que quem ele é, que ele não era ele, que ele era o Cristo. Que já era o Cristo que habitava ele. Gente, ontem quando eu terminei de ler essa história, eu entrei num pranto. Eu estava para ir dormir
mas me deu um pranto, me deu um choro, sabe? É como se eu tivesse sido transportada naquele lugar. E eu tenho muito isso quando eu leio livros que me tocam profundamente. É como se eu estivesse vivendo a cena. E aí, quando ele disse isso, quem é que vivia nele? Por isso que ele não tinha nem a quem perdoar. Tava tudo bem, tava tudo certo. Vocês imaginem assim, quem somos nós? Se existe um ser desse, é uma história real, uma história aqui muito perto de nós, né? Então, quem somos nós se nós somos um? Essa é a nossa capacidade. É isso que nós somos. É que nós nos colocamos aquém disso, né? E nos convencemos de ficar aquém disso. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, né? Que é uma senha de consciência de Paulo. Forte, né? Então ele foi totalmente tomado pela consciência crística em cada célula do corpo dele. Então ele não envelheceu também. Ele tinha vigor. E eles passavam fome. Eles não tomavam banho. Era subhumano, era, né? Como nós conhecemos aí toda a história contada, né? Então, trata-se de questionar o que esta divindade quer manifestar através de nós. Quando pressentimos, quando a pressentimos, às vezes preferiríamos não saber, recusando neste caso o nosso ser essencial. Conhecemos a recusa da sexualidade, a recusa da criatividade e sabemos dos problemas e sintomas que estas recusas podem causar. Conhecemos menos as consequências da recusa ao nosso ser essencial. O desequilíbrio e o estado de infelicidade que esta recusa pode introduzir em nós. Queridas, olha a força disso. Nós só estamos em sofrimento porque nos recusamos a ser divinos. É uma recusa. Também, neste seminário, nos perguntaremos sobre o que nos faz medo. O que nos faz mais medo? Sobre o que nos impede de sermos verdadeiramente humanos. O que impede a vida de se realizar através de nós? O que impede que o desígnio de Deus se realize através de nós? O livro de Jonas será também para nós uma oportunidade de nos interrogarmos sobre nossa missão, sobre nossa vocação. O que cada um de nós tem de particular e único? O que é que eu tenho a fazer nesta vida que pessoa alguma pode fazer em meu lugar? Eu acredito que cada um de nós tem uma maneira única e insubstituível de encarnar a vida, de ser inteligente. A maneira de uma pessoa ser inteligente não é a mesma maneira da outra. O modo de amar de um não é o modo de amar do outro. Trata-se então de nos interrogarmos sobre o nosso modo único de sermos inteligentes, de sermos humanos, de estarmos vivos. É o que se pode chamar de nossa vocação ou de nossa missão. Isto não é tão simples, porque às vezes nós assumimos como sendo o nosso desejo aquilo que é o desejo de nossos pais, ou o desejo da sociedade, ou o desejo de tudo o que nos influenciou. O livro de Jonas nos convida a escutar em nós mesmos um desejo mais profundo do que todos estes desejos que foram projetados em nós. Reencontrar o nosso desejo essencial. Esta é uma boa definição de saúde que nós encontramos descrita no mundo psicanalítico e que é se manter o mais próximo possível do seu desejo essencial. Podemos sofrer, ter dificuldades, mas quando estamos próximos do nosso desejo essencial, do nosso ser essencial e verdadeiro, estas provas e estas dificuldades podem ser superadas.
E aqui vem uma senha de consciência linda. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Dá até um alívio. É muito bonito isso, porque isso não nos faz privilegiados de nada. Isso nos faz viver, conviver, estar na vida com consciência de ser. Faz muita diferença. Eu falei isso várias vezes e repito. Eu tenho certeza que o que eu vivi na morte do Kalel, como foi, com tudo que foi, só me foi possível ir além, né? Esse transcender aquele lugar de dor, porque existia todo um anteparo espiritual em mim, no meu corpo. A espiritualidade corporificada. Eu sentia a espiritualidade. Eu ouvia e ouço a espiritualidade. E ela não está no plano espiritual, pelo amor de Deus. Ela está aqui, vibrando em cada célula de teu corpo. Se você parar agora, para contemplar-se, como fizemos no início, com aquela simplicidade, escorregue, contemple-se, vá para dentro de cada órgão, de cada fisiologia, da tua fisiologia oculta, vá, mergulhe, vá. Você vai sentir a espiritualidade. Você vai ouvi-la. Você vai vê-la. Você vai visitar tuas memórias. Você vai visitar teu transgeracional, tuas vidas passadas. Porque tudo está aqui, tudo é um. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Nossa próxima camiseta do Instituto Kalel, tá? Só para falar aí para vocês. Estão mandando fazer essa camiseta. Porque é isso. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. A dúvida nos mantém nesse lugar de sofrimento e de sacrifício, que não tem a ver com a etimologia dessa palavra, santo ofício. Não, tem a ver com crucificar-se, martirizar-se. Nós acreditamos que precisamos nos martirizar para talvez merecermos a graça dos céus. Precisamos viver no purgatório para purgar nos infernos, para então merecer a graça dos céus, para retornar ao paraíso. Porque isso é uma memória implantada no inconsciente coletivo, por nós mesmos, óbvio. Expulsos do paraíso. Isso nos traz uma grande indignidade. Então, pode ser uma autoexpulsão? Pode, sim. Uma autoexpulsão. E eu me autoexpulso rotineiramente do paraíso. Não foi um ato cronológico, histórico. Não. Eu posso estar agora aqui com vocês e me autoexpulsar do paraíso. Eu posso sentir as paragens espirituais, esse paradisíaco celular, biológico, consciencial, vibrando. E de repente fala, não, para com isso, você tá doida. Isso aí é tudo mentira, nada disso. Pronto, autoexpulsão do paraíso. Cai novamente no choro e ranger de dentes, que é a queda. Então nós estamos quedando o tempo todo. A queda também não é lá da Atlântida, de Sírios, né? Então tá, houve quedas pontuais dessas interdimensões que ainda nós somos e nos habitam? Sim. Mas nós estamos em looping muito mais do que imaginamos. Quando surge a dúvida, nós quedamos e nos autoexpulsamos. Quando você deixa de confiar é fiar os fios da vida com Deus, né? Quando você deixa de confiar, é autoexpulsão. Você vai para a indignidade novamente, você vai para as trevas exteriores novamente, você cai no choro e ranger de dentes. Quantas vezes por dia isso acontece? Então,
a partir deste instante, que possamos estar mais perceptivos a esse ato de compaixão, de autocompaixão. Autocompaixão parece para mim um pleonasmo, tá? Porque compaixão ele é alto. Na verdade, tudo é alto, né? Que incrível, né? Mas a questão é, página 21, tá? Mas a questão é, o que verdadeiramente nós queremos? Olha, falamos disso ontem, não foi ontem? Olha a costura dos livros, né? Atenção para o desejo, atenção para o que tu quer, não para o que você não quer. Foca na luz. Foca no Cristo e caminhe sobre as águas. Não, você afunda. Mas a questão é, o que verdadeiramente nós queremos? O que desejamos verdadeiramente? O que é que quer e o que é que deseja em nós? O que é que quer e o que é que deseja em nós? Olha que profunda essa pergunta. O que é que quer e o que é que deseja em nós? Porque eu posso estar movido pelos desejos do eu. Eu posso estar movido pelos medos do eu que desejam não ser visto, ficar escondido, ficar numa cama, paralisado, adoecido. Sim, eu posso estar sob a regência desse desejo. E flagrar isso faz toda a diferença. De onde vem, de quem vem esse desejo? O que é esse desejo? Além do desejo do eu com E maiúsculo e do ego com E maiúsculo, trata-se de sermos capazes de escutar o desejo do self, quaisquer que sejam as suas exigências, porque se não escutamos este desejo, vamos ter problemas, não somente em nós mesmos, mas também no exterior. Em Jonas, isto vai provocar tempestades. Então, num primeiro momento, leremos o livro de Jonas. Em seguida, nos interrogaremos sobre os símbolos deste texto. Vamos imaginar que estamos junto à lareira, escutando uma história. Esta história de Jonas é preciso concebê-la com nossos sonhos, pois vocês sabem que os textos sagrados são textos do inconsciente. Trata-se de escutá-los como se fosse um sonho ou um testemunho do inconsciente. Eles não falam somente à nossa razão, ao mundo das explicações, mas falam ao mundo dos sentidos, através de imagens e símbolos. É um livro que nos faz pensar e é também um livro que nos faz sonhar. E a chave deste sentido, desta palavra que é atribuída à fonte divina, pode nos ser dada também através dos sonhos. Finalmente, perguntaremos: o que é que, no livro de Jonas, nos fez sonhar? E aí, tudo bem por aqui? Eu não vou começar o livro de Jonas hoje, tá? Queridos, eu vou pedir agora, tá vindo forte isso aqui, por isso que eu vou dar uma pausa aqui por hoje, tá? A gente vai seguir com o livro de Jonas no encontro que vem, mergulhando nos medos, né? Ó, nesse instante, eu vou pedir a vocês que sintam que tem uma pessoa no relacionamento de vocês que está expressando o medo do eu. Nesse instante da tua vida.
todos que estão fora estão dentro, né? Então tem uma pessoa do teu convívio que está expressando um medo teu. Um medo que está muito em voga agora, muito forte agora. Então fecha os teus olhos. Você está fazendo, é como se fosse uma autoconstelação, tá? Claro, sempre estamos no campo, o campo é a única realidade. Então tudo já está aqui disponível, aguçando nossa percepção. Sinto que vocês estão num campo que eu falo akáshico de memórias, de todas as tuas memórias, tá? Você vai perceber. Ó, e aqui me vem assim, ó. Pode ser uma pessoa próxima a ti, sim, do seu relacionamento direto, ou talvez alguém que você ainda não reconheça, mas que pode aparecer aí. Essa pessoa representa o teu medo mais próximo, aquilo que você mais tem medo nesse instante da tua jornada. Sinta que você adentra a um campo sistêmico, a um campo do Akasha, a um campo que é o corpo de Deus, que é o amor. Tá só você e essa consciência. Pode ser conhecida ou não por ti, mas deixa ela vir. Você está aí no centro dessa imensidão, que sim, também está no teu corpo, óbvio. E essa consciência se aproxima de ti. Olhe para ela. Olhe para ela de todos os ângulos, sem julgar, sem querer entender. Você não está trabalhando com a mente analítica. Você vai sentir que essa consciência está a teu serviço. Como se você pudesse caminhar em volta dela. Como se você realmente estivesse olhando de muitos pontos de vista. Sinta esse caminhar ao entorno. Você olha de cima, você olha de baixo, você olha nas lateralidades, você olha de dentro, você olha de fora. Perceba o que te chama a atenção dessa consciência que se aproximou, que está aí representando o teu maior medo nesse momento. Você está em um processo de autoconstelação. E você vai confiar. A tua percepção, os teus olhos internos vão alcançar um lugar no corpo dessa consciência que se aproximou. Ali nesse lugar do corpo dessa consciência que se aproximou de ti, está impresso o teu medo. Você aí é o curador. Você vai se aproximar dessa consciência que representa a ti o teu maior medo. E você vai cuidar dela. Com toda a tua devoção, fé, amor e confiança. Você se aproxima, pode ser com as tuas mãos, pode ser com a irradiação energética e vibracional do teu corpo, das tuas células, dos teus deuses atômicos. Sinta o que vem, pois aqui estamos também descobrindo nossa vocação, que é a nossa missão e a nossa singularidade. Então, cuide dessa consciência que está representando o teu maior medo nesta existência. Sinta o que é possível fazer aí. Solte-se e entregue-se a Deus. Você pode aí tudo. É um campo de transcendência, é um campo de cura espiritual, é um campo de milagres. Você vê
de diversos ângulos essa consciência que está diante de ti. Você pode ver de dentro dela. Os teus olhos podem ter uma visão de raio-x, de atravessar, de ver as células, os órgãos, a corrente sanguínea, os sistemas. Você vê e transvê tudo agora. Cuide dela com devoção e presença, sem se julgar. Sinta como isso se desdobra. Confie na arte da introvisão. No início pode parecer confuso, continue. Você está com a luz da consciência desperta, guiando o teu ser. Deixe-se levar neste cuidar, neste escutar, neste ser um. Continue o seu ato de amor, o seu ato de devoção, nesse cuidar profundo, além do que parece ser. Aí tudo é possível. Você tem toda a instrumentação e ferramenta espiritual necessária, nada lhe falta para esse cuidar. O que sentir? Permita-se. Ainda que lhe cause estranheza no início, lembre-se, você está com a luz desperta, a consciência de ser te guia, a imagem verdadeira, que é amor. E você sentirá que está finalizado quando isso estiver em luz, em ti e quem está aí, e houver um estado de integridade, de paz, de leveza no teu corpo. Aí você encerrou e finalizou este estado puro de consciência, de cura e de cuidar. Sem pressa, isso é muito sagrado. Sinta que a luz vai se mostrando em você e na consciência, que representa o teu maior medo. Pode haver um derretimento, uma transmutação. A alquimia ela tem muitas formas e manifestações. O teu corpo fala para ti quando isso se fez resolução em amor. Confie, além da imagem, ao sentir. O sentir é seguro.
Traga uma inspiração profunda e sinta como está o seu corpo. Só contemple, só perceba. Talvez esse medo que se mostrou com o rosto de alguém personificado em alguém conhecido ou desconhecido, esteja agora como um ponto de luz no teu corpo, em tua fisiologia, em algum lugar em ti. Deixe a luz brilhar intensamente. Comungue dessa luz. Deixe ela brilhar nesse ponto do teu corpo em que estava o colapso do medo. Talvez quem se mostrou para ti já esteja em pura luz, talvez nem mais esteja aí, já tenha seguido, talvez tenha se transmutado em luz, talvez tenha se integrado ao teu corpo em luz. Confie, tudo é bom sob a regência da consciência de ser, da imagem verdadeira. Essa é sua consciência intuitiva, desperta e confiante. Aos pouquinhos, vá sentindo o seu corpo, deixando a luz brilhar, aos pouquinhos retornando. Tudo bem? Eu quero senti-las, vê-las, ouvi-las. Sentiram alguma dificuldade? Conseguiram? Primeiro, acho que a primeira pergunta é essa. Aquele que veio, Rô, aquele que veio, tá? Realmente não há esse paradoxo. A gente trabalha com o inconsciente voluntário, espontâneo, sempre. No trabalho do ser em comum, sempre essa espontaneidade do inconsciente. Então, o maior é aquele que veio. Como veio? Tá? Porque às vezes a gente acredita que é uma coisa e é completamente outra. Sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, meu medo é. Aí quando você para fazer uma investigação do inconsciente, deixar isso vir, vem algo que você fala, nossa, é isso? Né? E isso é uma grande chave. Uma grande chave. Ah, eu quero ouvi-las. Abre aí o microfone, Dani. Pode, Raquel. Ah, tá.
Um bom lugar. Sim, ai, que sexy essa mulher, gente. Essa mulher está sexualizando aqui no estudo imersivo. Raquel, olha, olha que interessante. O que eu quero dizer com relação a esse testemunho da Raquel é que nós precisamos nos render àquilo que nós ainda não entendemos. Porque se nós queremos trabalhar realmente neste espaço-tempo de cura, que é interdimensional, que é de sublime intercâmbio, muitas das dimensões que nos atravessam nós não entendemos, porque elas não estão na forma tridimensional. Como que nós podemos ter, então, um termômetro, uma régua, que eu falo que é o bom senso, o sentir? Porque a imagem pode te confundir, porque você pode julgar pela imagem. Né? Como a Raquel disse, veio um ser diferente que tinha essa forma, essa cor. Então, você começa a gerar paradoxos ou parâmetros tridimensionais. E nós não estamos na mente analítica, nós não estamos falando dessa tridimensão. Nós estamos intercambiando multiplanos da vida. Então, foquem, haja o que houver ali, o que esteja acontecendo, foque no sentir, porque o sentir é seguro, ele é o bom senso. Ele é o bom senso que vai direcionar o seu movimento inconsciente. O teu sentir é o movimento que precisa ser, entende?
quando você estiver numa introvisão, num atendimento, percebendo o que está acontecendo ali, não entendendo muito bem, mas sentindo a leveza de ser, a leveza de estar, o princípio coerente, porque o sentir, queridos, ele é seguro, ele é um bom guia. Então, seja na mediunidade, seja no atendimento em consultório, seja na profissão, seja onde for, o sentir é seguro, muito mais do que a imagem. A imagem ainda pode estar sob a regência da mente tridimensional. Preste atenção, a mente vibra em múltiplas dimensões e você pode estar enxergando da mente tridimensional, da mente horizontal. Mas existe a supramente. E nós aqui, claro, estamos trabalhando para essa sese, da subconsciência para a supramente, tá? Então, não julguem a imagem, fiquem no sentir. Como diz a Raquel, eu parei de analisar e querer entender o que estava acontecendo ali. E eu me deixei cuidar. Foi exatamente o que aconteceu comigo, no intestino. Mas veio uma consciência conhecida por mim que se fez intestino. E ao mesmo tempo, essa consciência conhecida por mim, onde estava instalado esse medo que não importa qual é. Entendem? Nós não estamos trabalhando com a mente analítica. Ah, hoje eu trabalhei o medo de. Não sei, tu não sabe. Tu se perde no rótulo. Pode não ser nada disso que você trabalhou. Então não se perca, fique no sentir. Sinta como foi o seu movimento, porque é um treino. A introvisão, a arte da introvisão é um treinamento intensivo, levando consciência ao inconsciente, porque o inconsciente é consciente. Mas nós estamos trazendo, amplificando esse campo para o inconsciente biológico, tá? Gerando o que a gente chama de alquimia, que é essa transcendência, que é o transver. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu sinto que é bem legal e bem importante, porque daí isso vai acomodando também nas percepções de todo mundo. Oi, oi, Vanessa. Mas no final, como que você sentiu, Vanessa? Quando a gente foi encerrando, finalizando, porque me veio aqui um estado bem contemplativo, por isso que eu deixei um silêncio, deixei um tempo. Ó,
E uma, bacana. Eu quero que vocês sintam uma coisa aqui também, que isso é importante. Toda vez que vocês estiverem mergulhando no ser, né, nessa arte de transver ou de introver, é, o regente maior e mais seguro, como eu disse antes, é o sentir. Por quê? Porque o sentir é o agente alquímico, não é a mente. Entende? O sentir é o agente alquímico. Ele é o curador. Ele é o curador. Então, fiquem tranquilos, confiantes, que o processo se faz naturalmente, porque não há esforço, não há. Nós acabamos acreditando que precisa de esforço para fazer isso. Que eu tenho que agora vir para cá, agora eu tenho que vir para cá, não, mas agora se eu fizer isso, mas e se eu fizer aquilo, mas e se não der certo aqui, mas se... não existe isso. Porque quando você está diante de um espontâneo do inconsciente, sobre a intenção dessa imagem verdadeira, dessa consciência de ser, há um soltar, há um seguir essa intuição, esse ir. Tanto que nos atendimentos, quem né, já passou pelo atendimento comigo e quem faz a investigação do inconsciente por ponte, eu sempre falo assim, um pouco mais além, né? A Adri tá aqui, a Adri serve muito de ponte aqui para as investigações. Um pouco mais além, um pouco mais além. É só ir. Não queira, não queira manipular. É isso. É essa palavra que eu queria trazer. Nós somos manipuladores. Mas é uma manipulação. A gente quer fazer do nosso jeito. E o inconsciente é uma inteligência suprema. Ele é a inteligência. O inconsciente é a inteligência. Então a gente quer manipular. Não, mas agora tem que estar luz aqui. Não, mas agora tem que estar assim aqui. Se não tiver assim aqui, vai. É manipulação. Não. Sinta, não force a imagem. Não há esforço. Há uma entrega. Há uma confiança de que há uma inteligência maior guiando. Vocês não estão soltos em qualquer lugar fazendo isso de qualquer maneira. Vocês estão aqui. Há um treino para isso, há uma responsabilidade, há uma egrégora, há uma atmosfera. Vocês não estão em qualquer ambiente, né, que poderia deixar vocês mais. Não. Então, é essa entrega, é essa confiança que é preciso dentro, porque daí vocês vão conseguir ser guiados pela inteligência maior, que a gente chama aí de inconsciente, né, mas que é Deus, na palavra conhecida, mais conhecida. Fale, Aline. Gratidão, Vanessa, por tua partilha. Maria, né? A Maria te chamou. Claro que a Maria ia te chamar nesse momento. Perfeito. Faz todo sentido.
E olha que interessante, o medo do eu é sentir paz. O medo do eu é sentir paz. E sentir paz é morrer. Ó, olha, vocês entendem o quanto nós vamos desdobrando isso? E assim, ó, eu não sei se quando eu falo, eu às vezes me falta mesmo palavra. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos convencer que nós somos, que esse campo imaginal, essa dimensão imaginal, é a medicina mais avançada que existe. Não existe nenhuma técnica, não existe nada que possa ter sido inventado. Porque isso é Deus em ação. É o seu trabalho direto, sem intermediário. Então não duvide, não crie raciocínios falíveis, não fique interpretando, sinta. E eu vou dizer algo aqui ainda da minha. É, e no final, quem veio foi um dos meus pequenos, traduzindo ou expressando uma circunstância. No final, vinha ele saindo, ela saindo e vindo outra dela. Aí, se eu for interpretar isso, entende? Então, assim, o que eu quero que vocês confiem? Confiem no que é. O que estava ali? Um ser de pura luz depois, porque a introvisão ela se alongou bastante. E eu faço muito treino com a introvisão. E hoje ela se alongou. Eu não conseguia sentir a luz. Então não se preocupem. Porque cada momento vai ser um momento, cada vivência vai ser uma circunstância diversa. Não vai ser assim, agora eu faço tiro de letra. Não, tu vai viver cada momento uma, uma novidade. É essa que é a beleza dessa arte, que é uma arte singular, que é uma arte sua. A introvisão não é da escola ser incomum, se eu for dizer de uma maneira assim, pragmática. A introvisão é um estado de ser de toda a humanidade. E muitos já trouxeram, né? Aí a gente traz aí tantos seres maravilhosos, a filosofia oriental, o Jung e tantos outros que trabalham nesse senso imaginal. Mas que nós, a antroposofia, mas nós fizemos o quê? Nós atrofiamos este sensório, este órgão, é um órgão, tá? É um órgão sensitivo. Então, nós estamos só aguçando este órgão. E a cada transver, a cada ida, eu amplifico mais esse meu órgão sensório. Por isso que exige de nós esse comprometimento, esse treino, mas principalmente essa confiança. Que o inconsciente é consciente de ser. O inconsciente é consciente de ser. Ele sabe o que ele está fazendo. E eu adorei esse medo de ter paz. Adorei. Exatamente. Hoje foi muito, você não sabe nada, só toma teu banho e senta. Exatamente, exatamente isso. Ó, e este estado é um estado de pureza, é um estado da criança divina. Sim, a criança divina é um arquétipo que está muito presente na arte da introvisão, muito presente. Fale, Dani, queridona. Que bom.
Cara, incrível. Que é o arquétipo da síntese. Que bom, muito bom. Você só invocou o arquétipo da síntese. Tá bom, né, querida? Acho que tá bem servida, né? Só invocou Jesus. Ai, queridas, é isso. E talvez a grande chave aqui, juntas, né, nessa redescoberta, nessa interação, nisso aqui que a gente vive juntas, ombreando e lado a lado, seja exatamente esse processo de que eu sou confiável. Estar em mim é confiável. Eu sou medicina, sabe, eu sinto que quando nós terceirizamos estes estados de consciência, né, que nós é, nos tornamos coisas, né, essa coisificação, ela realmente nos deixou em um lugar de muita insegurança. De, ó, tu acha que tu é capaz? Tu é besta? Tu acha que isso aí vai. Sabe essas coisas que a gente vai introjetando e introvendo e impressionando? Então é isso. Esse retorno, essa reversão da visão, é esse autoconvencimento. Sim, aí tem todo o necessário. Deixe fluir. Confie nesse espontâneo, confie. Não há nada de errado aí. Confie nessa entrega perceptiva. Você está sob a guiança da consciência de ser. Ponto. Então, esse é o treino, esse é o estado de alto, esse é o mergulho no ser. Até que, nesse sentido de eu e Deus somos um, porque a gente está retornando à casa do Pai por isso, porque nos sentimos separados, ou acreditamos que saímos, né? E agora, sabe aquela historinha de filme? Tu acreditou que foi isso, mas não foi nada disso? Então, é isso. O retorno à casa do Pai é lembrar que nunca saiu. Aí tu vai chegar lá e falar, cara, eu nunca saí da casa do Pai. Não, eu tô o tempo todo tentando voltar, mas eu nunca saí. Né? Então, é esse paradoxo maluco que a gente criou na nossa queda. Na nossa queda, a gente acreditou que a gente saiu de algum lugar e tem que voltar. Aí vem o vira-cera, vem uma série de coisas aí, enfim, né? Que a gente vai se aprofundar no livro de Jonas, que é muito profundo, né? O Jonas, vocês sabem, o Jonas é da baleia, né? Ai, essa baleia tem muito a dizer. Então é isso, tá? E eu rendo graças por esse profundo mergulho. E quero dizer a vocês, eu falei ontem isso para um rapazinho que eu atendi aqui, um jovem, num estado bem precisado de ajuda. Eu olhei para o olho dele, ele não queria ficar. Eu olhei para o olho dele e falei assim: acredite que eu acredito. Pode ser? Acredite que eu acredito que tem uma maneira, que há uma saída, que há uma maneira. Pode ser? Aí ele fez assim, ó, né? Então eu sinto que é isso. Acredite que em alguém você acredita, e esse alguém você que acredita tá te guiando, saco. Solte-se, entregue-se a esse que acredita, a esse que nunca deixou de ver, a esse que tem a consciência de que nunca saiu da casa do pai, que tá ali, só olhando para tua cara e você tentando voltar para um lugar que você nunca saiu. Oh, Jesus, que coisa boa. É maravilhoso. Minha reverência, queridas, muita, muita gratidão por ombrearem isso comigo, por dizerem sim, por me permitirem vivermos isso juntas, porque seria muito chato eu sozinha. Muito, muito obrigada. Que a vida de vocês seja abundante, bem-aventurada. Vocês sejam muito, muito, muito felizes, que vocês possam sentir essa bem-aventurança em cada átomo do corpo de vocês. Em nome de Deus, em nome do amor.
Ah, Luzia, eu vi você, tá? Depois eu vou te mandar. Durante um processo aqui, eu vi você, Luzia. E eu vou te, se eu lembrar o que que eu vi, eu vou te mandar. Se eu não mandar, é porque eu esqueci. Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Quem não falou, deu certo? Conseguiram? Mesmo quem não quis falar ou não. Vocês conseguiram? Hã? Isa, Jaque, conseguiram? Coloquem assim um dedinho, Tati. Tá, tá bom. Se quiserem continuar, desdobrar isso no grupo, tá? Se quiserem levar, porque assim, ó, às vezes parece, sabe assim, às vezes você acredita que você não conseguiu ou que você não viu. E não é verdade. Então compartilha aquilo que você sentiu de alguma maneira, porque isso vai se desdobrar de outras maneiras. Isso, por favor, façam isso. Isso ajuda bastante ali, tá? Beijos, muita paz, muita luz. E até a próxima, em nome de Deus.